tarde, boa noite. Sou Matheus Falivene, professor de processo penal de vocês. E a gente vai continuar falando sobre o tema ação penal nessa última aula, né, aula 3 da matéria ação penal. A gente vai falar sobre a ação penal privada, sobre a inicial acusatória, né, os requisitos da denúncia e da queixa e os prazos da ação penal. Então, primeiro falo de ação penal privada, né, o conteúdo. Primeiro ação penal privada, depois inicial acusatória e, por fim, fechando a aula, os prazos para a ação penal. Primeira questão, ação penal privada. O conceito, né? Ação penal privada é aquela modalidade de ação penal em que o legislador, por questão de política criminal, atribuiu a titularidade à vítima, que é denominada de querelante. Então, por uma questão de política criminal, o legislador atribui para a vítima o direito de fazer ou não a ação penal. Eu coloquei lá, entendeu por bem o legislador atribuir a titularidade da ação penal à vítima, nesses casos, por entender que a violação à esfera de intimidade da vítima é superior ao interesse público em jogo. Assim, grosso modo, cabe à vítima optar por ingressar com a ação penal, expondo sua intimidade em juízo ou permanecer inerte. Porque são crimes menores que geralmente dizem respeito a questões pessoais da vítima, como, por exemplo, os crimes contra a honra. Então, por exemplo, eu sou ofendido, alguém me xinga. Pode ser que eu tenha interesse em processar essa pessoa, mas pode ser também que eu não tenha interesse, que eu queira simplesmente deixar quieto para não me expor a esta humilhação. Bom, depois tem os princípios da ação penal privada, que são diferentes dos princípios da ação penal pública. Por isso a gente vai estudar eles separados agora, vendo a ação penal. E o primeiro princípio da ação penal privada é o chamado princípio da oportunidade ou conveniência, né? Coloquei lá. Fica a conveniência da vítima ingressar ou não com a ação penal. Uma questão de foro íntimo. A vítima escolhe se ingressa ou não com a ação penal. Aqui ela pode escolher, ela pode falar, não quero. É aquilo que eu falei. Se for preservar a intimidade dela, deixar quieto, ela pode deixar quieto. Então, não existe uma obrigatoriedade de ingresso da ação penal privada. Daí, lembrei lá. Vale lembrar que a vítima não tem o dever de peticionar pela renúncia ou diante de ação. Caso não queira processar o agente, basta deixar escoar o seu prazo decadencial de 6 meses. A vítima não precisa falar que não quer processar, é só deixar passar 6 meses sem fazer nada e ponto. Não há, portanto, necessidade de pedir o arquivamento ou de arquivar o inquérito policial, porque se não quer, não faz nada em 6 meses. Depois, segundo princípio, chamado princípio da disponibilidade. O querelante, que é o autor da ação penal privada, a própria vítima, dispõe do conteúdo material do processo. Assim, poderá desistir da ação penal intentada. Ele iniciada a ação penal, a própria vítima pode ir lá desistir. Né? O que dá causa à perempção. Né? A vítima pode ir lá. E essa desistência, né, essa disponibilidade, ela pode eventualmente dar causa a um negócio chamado perempção, que a gente vai estudar daqui a pouco. Depois, eu tenho o chamado princípio da indivisibilidade. Eu falei um pouco disso aqui quando eu falei da ação penal pública. Lá não se aplica esse princípio, aqui na ação penal privada se aplica. Coloquei lá. Em caso de concurso de agentes, o querelante está obrigado a oferecer ação penal privada contra todos aqueles que praticaram o fato delituoso contra a sua pessoa. E busca-se com isso evitar que a ação seja usada como mecanismo de vingança privada. Processa-se uns e outros não. Então acontece, a vítima não pode escolher quem ela processa. Ou ela processa todo mundo que praticou o crime, ou ela não processa ninguém. Por quê? Se ela deixa de processar alguém, o perdão que ela deu a essa pessoa vai se estender às demais. Tá? O Ministério Público desempenha fundamental papel na fiscalização da indivisibilidade da ação penal privada. Vou colocar lá. Em caso de exclusão indevida de agente ou agentes por parte do querelante, conforme sustenta a doutrina, não pode o MP aditar ele própria queixa. Na ação penal privada, o MP só faz correções formais. Deve, no prazo previsto no artigo 2º de 46, provocar a vítima para que promova o aditamento e aí inclua os outros. Né? Daí, caso a vítima insista na exclusão dos agentes, deve o MP requerer ao magistrado a extinção da punibilidade de todos os agentes em razão da renúncia tácita, como eu falei. Se você propõe ação penal só contra uns e deixa outro de fora, essa renúncia que você fez para esse que você deixou de fora se estende a todos os outros. Então, por isso que é tão importante a indivisibilidade da ação penal privada. Depois, princípio da intranscendência ou pessoalidade.
A ação penal ela só pode ser intentada contra quem é imputado a prática da infração penal, ou seja, somente aquele que supostamente praticou a infração penal pode figurar como querelado, como réu na ação penal privada. Depois, quais são as características da ação penal privada? Eu vou quais são as principais características da ação penal privada. Primeiro, quem pode ingressar com ação penal privada? Em regra, nos termos do artigo 30, a vítima, pessoalmente ou por meio de um procurador com poderes especiais. Então pode a própria vítima ou um procurador com poderes especiais, a gente vai ver isso. Então, o procurador, o advogado nesse caso, tem que ter os chamados poderes especiais, que é um poder específico para ingressar com a queixa-crime, ou seu representante legal, no caso da vítima menor de 18 anos ou doente mental. Ademais, a pessoa jurídica também pode ingressar com ação penal privada. É o que dispõe a norma do artigo 37 do Código de Processo Penal, que fala assim: as fundações, associações ou sociedades legalmente constituídas poderão exercer ação penal, podendo ser representados por quem os respectivos contratos ou estatutos designarem, ou, no silêncio deles, pelos seus diretores ou sócios gerentes. Daí, no caso de discordância da vítima menor de 18 anos ou doente mental ou representante legal, haverá o curador especial, igual eu falei lá na representação. Se a vítima também menor não possui representante legal, nomeia o curador especial. No caso de morte ou declaração da vítima, se a vítima morreu ou ficar ausente, pode representar o cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão, nos termos do artigo 31 do Código de Processo Penal. Podem representar tanto para continuar a ação penal, quanto para propor uma ação penal ainda não proposta, desde que não seja um caso de ação penal privada personalista. Tá? E o prazo? O prazo da ação penal privada é de 6 meses contados a partir do conhecimento da autoria da infração. Então, prazo decadencial de 6 meses contados do conhecimento da autoria da infração. A gente tem as espécies de ação penal privada, eu já falei disso quando eu falei lá atrás das espécies de ação penal, mas vamos aqui relembrar. Primeiro, a gente tem chamada exclusivamente privada, é aquela que é propositura ou continuação da ação, pode ser efetuada tanto pelo representante legal, cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão, quando for impossível a vítima oferecer a queixa. Em suma, ação penal privada, exclusivamente privada, é aquela que admite o instituto da substituição processual. A pessoa entrou nome próprio em favor de direito alheio. E é a grande maioria dos casos de ação penal privada. Tá? Crimes contra a honra, crimes da lei de informática, da lei de software, crimes contra a propriedade material, são espécies de ação penal privada exclusivamente privada. Depois, a personalíssima, que é aquela que a gente já falou também, que somente a vítima pode ingressar com a ação, ninguém em seu lugar pode agir, logo descabe a substituição processual, e o único exemplo é o crime de induzimento a erro essencial ou ocultação de impedimento no casamento, que é o artigo 236 do Código Penal. Depois, subsidiária da pública, que é chamada queixa-crime subsidiária. Em caso de ação penal pública, quando o Ministério Público permanecer inerte nos prazos contidos no artigo 46 do Código de Processo Penal, pode, excepcionalmente, a própria vítima ingressar com a ação penal. A principal finalidade dessa ação é fiscalizar a atuação do Ministério Público, buscando evitar a desídia do estado de acusação. Eu falei, isso é bem raro aqui no Brasil. Aqui no Brasil não, desculpa, aqui em São Paulo, que a gente tem um Ministério Público grande, forte, que atinge todas as cidades praticamente, mas em outros estados é relativamente comum a gente ver esse tipo de ação penal privada, porque falta membros do Ministério Público para propor a ação penal pública. Então a vítima ou a família da vítima se vê obrigada a contratar um procurador, um advogado, para que ele proponha uma queixa-crime subsidiária. Tá? Eu coloquei lá, continuando, Note-se que permanecer inerte significa que o MP não fez absolutamente nada. Não ingressou com a ação penal, não requisitou diligências e nem arquivou o inquérito. Não é possível ingressar com queixa-crime subsidiária quando o Ministério Público pediu arquivamento ou quando requisitou diligência. Repita, só cabe ação penal privada subsidiária em caso de inércia total do Ministério Público. Prazo da queixa subsidiária de 6 meses, contados a partir da consumação da inércia do Ministério Público. Tá? E não do conhecimento da autoria do crime. Cuidado com o prazo aí.
Ademais, é oportuno frisar que a ação penal, apesar de assumida excepcionalmente pela vítima, não perde sua natureza de pública. Isso significa que a ação penal permanece regida pelo princípio da indisponibilidade, significando isto que o ofendido não poderá desistir da ação, dar causa à perempção ou mesmo perdoar o réu. Tá? Então a ação continua sendo pública. Ainda que feita por meio de uma queixa-crime subsidiária, ela continua, nessa hipótese, tendo natureza de ação penal pública. Daí, continuando, na ação penal subsidiária da pública, o Ministério Público é verdadeiro interveniente adesivo obrigatório, pois será chamado a se manifestar em todos os termos do processo, sob pena de nulidade. E as atribuições do Ministério Público estão enumeradas no artigo 29 do Código de Processo Penal. Diz lá, aditar a queixa, acrescentando novos fatos ao agente, repudiar a queixa, oferecer denúncia substitutiva, tá? Tem que fundamentar o porquê nesse caso, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso, e a todo tempo, no caso de negligência, o querelante retomar a ação penal como forma principal. Daí depois, a gente vai ver agora os institutos da ação penal privada. Renúncia, perempção, etc. E o primeiro, renúncia, perdão e perempção. Agora, o primeiro que a gente vai ver é chamado renúncia ao direito de ação. Eu coloquei lá, renúncia ao direito de ação é a manifestação de vontade do querelante no sentido de não promover a ação penal. E essa renúncia ela somente é possível antes do ingresso da queixa. A renúncia ela é anterior ao ingresso da queixa-crime. Depois que ingressou, pode ter perdão. Mas enquanto não ingressou, ainda você tem a renúncia. E trata-se a renúncia de um ato unilateral, que não necessita da anuência do autor do crime, né? Da pessoa que seria processada. E ela pode ocorrer de forma expressa ou de forma tácita. Então eu posso falar expressamente que estou renunciando ao direito de ação. Por exemplo, se eu fizer um acordo com o autor de um crime contra a honra, que praticou um crime contra a honra contra mim, eu posso fazer um acordo com ele e lá colocar expressamente que eu estou renunciando ao direito de ação. Ou essa renúncia pode ser tácita também. Por exemplo, se eu deixar passar o período de 6 meses sem propor ação penal privada. Ok lá. É ainda ato irretratável e indivisível, no caso de existir pluralidade de querelados. Por força do princípio da indivisibilidade, a renúncia em favor de um aproveitará os demais. E ela gera a extinção da punibilidade do agente, né? Ela é uma causa de extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107 do Código Penal. E, por fim, admite qualquer meio de prova para comprová-la. Depois, a gente tem o chamado perdão do ofendido. Tá? O perdão do ofendido ele só pode ocorrer após o ingresso da queixa e antes do trânsito julgado. Então ele tem que ocorrer entre o ingresso da queixa e o trânsito julgado. E o perdão ele é um ato bilateral. Para que ele produza os seus efeitos, é necessário que o querelado, né, que é o réu, que é o suposto autor do crime, que ele concorde com esse perdão. Então ele é um ato bilateral. E é ato bilateral porque o querelado tem o direito de buscar a comprovação de sua inocência, objetivando a sentença absolutória e não a extinção da punibilidade. O que acontece? O querelado pode ser querer que o juiz diga que ele é inocente e não extinguir o processo por extinção da punibilidade. Então pode ser que ele não aceite o perdão. Fala, não quero perdão, vou brigar até o final porque eu quero ser inocentado para, sei lá, poder processar depois o querelante. Pode acontecer? Pode acontecer. E por isso o perdão é um ato bilateral. Ainda, é importante dizer que o silêncio do querelado importa é a anuência. Então, se o réu ficar quieto, isso ele está anuindo com o perdão. E o perdão pode ser também de forma expressa ou tácita. É expresso quando é dito expressamente no processo ou em qualquer documento, ou tácito quando é praticado um ato incompatível. Tá? Quando estudou direito penal, a gente viu isso aí em direito penal, e basicamente assim, se eu estou processando alguém criminalmente por um crime contra a honra, e eu vou na festa com o cara, tiro umas fotos abraçado, lá bebendo, meu melhor amigo e tal, e posto no Instagram. Isso, em tese, é um perdão tácito, que eu pratiquei um ato incompatível com o direito de queixa. Além disso, ele é retratável e indivisível, né? Então, se houver vários coautores, vários co-querelados, vai se estender aos demais. Também gera extinção da punibilidade e admite também qualquer meio de prova para comprová-lo. Depois a gente tem um negócio, também outro instituto da ação penal privada, que é a chamada perempção. E a perempção significa desídia do querelante após a instauração do processo, no caso da ação penal privada. E o efeito desse interesse, dessa desídia, é a extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso 4
do Código Penal. E vamos ver as hipóteses de preempção agora, então no artigo 60 do CPP. Está escrito CP, mas é CPP. Artigo 60 do Código de Processo Penal. Diz lá, nos casos somente de procedimento de queixa, considerar-se-á perente a ação penal. 2 pontos. Inciso primeiro, quando iniciada esta, o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos. Então, se o querelante tem que fazer algum ato que promova o andamento do processo e ele não faz por 30 dias, ele é intimado a fazer isso, não faz, isso gera a perempção. Inciso segundo, quando falecer o querelante ou sobrevindo sua incapacidade, não comparecer em juízo para prosseguir no processo, dentro do prazo de 60 dias, qualquer das pessoas que puder fazê-lo, ressalvado o disposto no artigo 36. Aqui é aquele caso em que a vítima de alguma forma morreu, e daí, ou ficou incapaz, e tem que assumir o CAD, cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão. Essas pessoas vão ter o prazo de 60 dias para assumirem o processo. Se não fizer nesse prazo, ocorre perempção. Inciso terceiro, quando o querelante deixar de comparecer sem motivo justificado a qualquer ato do processo que deve estar presente, ou deixar de formular pedido de condenação nas alegações finais. Aqui tem 2 coisas importantes. Primeiro, o querelante, o autor da ação penal privada, que é a vítima, ele é obrigado a comparecer a todos os atos processuais. Então ele não pode faltar na audiência. Se ele faltar sem justa causa, isso dá causa à extinção da punibilidade pela preempção. Além disso, ele não pode deixar de formular nas alegações finais pedido de condenação. Então, se o advogado dele esquecer de pedir a condenação, isso gera perempção. E por fim, inciso quarto, quando sendo querelante pessoa jurídica, esta se extinguir sem deixar sucessor. Então, essas são as hipóteses de perempção. Agora, passando para a segunda parte da aula, a gente vai ver a chamada inicial acusatória, que é o que você precisa fazer para fazer uma queixa ou uma denúncia bem feita. Tá? A ideia é essa, a gente vê como que se faz, quais são os elementos necessários para que você tenha uma queixa ou uma denúncia bem feita. Uma aguinha aqui, para hidratar. Então vamos lá. Inicial acusatória. Conceito. A inicial acusatória é a peça inaugural da ação penal, contendo a imputação formulada pelo órgão legitimado para acusação. Nas ações penais públicas, condicionada e incondicionada, cuja legitimidade pertence ao Ministério Público, a peça é denominada denúncia. Nas ações penais privadas, cuja legitimidade pertence à vítima, chama-se queixa ou simplesmente queixa. Desculpa, chama-se queixa-crime ou simplesmente queixa. E a gente tem alguns requisitos que são comuns tanto para denúncia quanto para queixa, que estão lá no artigo 41 do Código de Processo Penal. Para que possa ser recebida pelo juiz, para que a defesa possa ser realizada adequadamente, a inicial penal precisa conter certos requisitos a saber. Primeiro, exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias. Isso aqui é bem importante. Porque a narrativa de acontecimento que se encaixe perfeitamente no tipo penal, preenchendo todos os elementos do tipo penal. Deve-se escrever a conduta delitiva, o elemento subjetivo, dolo ou culpa, instrumentos do crime, dano, motivo do crime, em quais circunstâncias, que influam na concretização do delito, qualificador, majorante, agravante, etc. A ausência de deficiência nessa exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, enseja a rejeição por inépcia da ação penal. Então você tem que explicar basicamente nessa ordem, tá? Quem, quando, onde, como, por quê. Então quem, quando, onde, como, por quê. Você explica essas perguntinhas na sua denúncia, na sua queixa, para que o juiz possa entender o que aconteceu. No penal é muito importante você trazer a data do fato, a hora do fato, o local do fato, o que aconteceu, quem foi a pessoa que praticou o fato, o motivo disso, o porquê e o que foi praticado. Então você tem que trazer todos esses elementos para que a sua denúncia ou sua queixa seja válida. Bem, percebe-se que a correta exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, é de suma importância para o direito de defesa do réu. Isso porque a inicial mal elaborada, lacônica, ela tem que ser curtinha, não pode ser muito longa, prejudica inegavelmente o direito de defesa. O réu termina não sabendo ao certo o que está sendo acusado. Não se deve esquecer que o processo penal, o acusado defende-se não da classificação legal do crime, mas dos fatos imputados, que é aquilo que eu falei lá atrás de um emendácio libelli. Tá? Falei numa outra aula sobre isso. Depois,
tem que conter a qualificação do acusado ou fornecimento de dados que permitam a sua identificação. Deve iniciar o penal trazer a qualificação do acusado, nome, estado civil, profissão, endereço, CPF e tal. E essa qualificação deve ser o mais completa possível, assim, a fim de se evitar processo penal contra a pessoa errada. O que acontece? Em regra tem que conter a qualificação civil da pessoa. Se eventualmente não for possível trazer essa qualificação civil, é possível que você faça a qualificação por características. Fala como é que é o cara, é baixo, é alto, a altura dele, se é gordo, é magro, tem tatuagem, tem um apelido. Eu vi uma vez só isso, foi uma denúncia que não tinha qualificação da pessoa, porque o Ministério Público não sabia, e qualificou pelo apelido. Tá? Isso é possível, o Código de Processo Penal permite isso, porém na prática é raro, porque o mais correto é você ter a qualificação civil, né? Nome, RG, CPF da pessoa. Eu coloquei isso aí, né? Porém, caso não seja possível a obtenção da qualificação do acusado, será ainda assim viável o oferecimento da inicial penal, desde que possa identificar fisicamente o réu. Nessa linha, a norma do artigo 259 diz assim: a impossibilidade de identificação do acusado com seu verdadeiro nome ou outros qualificativos não retardará a ação penal quando certa a identidade física. Qualquer tempo no curso do processo, do julgamento ou da execução da sentença, se for descoberta a sua qualificação, far-se-á retificação por termo dos autos, sem prejuízo da validade dos atos precedentes. Assim, admite-se que a inicial penal seja oferecida com apenas características físicas marcantes do acusado, como idade aproximada, altura aproximada, tatuagens, cicatrizes, marcas de nascença, cor de cabelo, apelido, etc. Depois, tem que conter a classificação do crime. Após for o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, deve a inicial penal tipificar a conduta delituosa, dizer qual é o artigo do crime, por quantas vezes esse crime for cometido, o artigo ou os artigos, né? Por quantas vezes, se existe ou não concurso de crimes, né? Se você tem concurso material, concurso formal, crime continuado, né? Daí coloquei, lembre-se que essa qualificação é dada pelo Ministério Público ou querelante, não vinculará o juiz, que poderá, aplicando a norma do 383 do Código de Processo Penal, que é a chamada emendatio libere, reconhecer crime diverso do narrado na inicial. Depois, outro requisito é o pedido de condenação. Né? O pedido de condenação será preferencialmente expresso, contudo, admite ser implícito em alguns casos, mas ele deve ser expresso. Você na inicial acusatória tem que pedir para condenar o réu. Depois, o endereçamento, né? Tem que indicar para o juiz competente, qual o juiz competente. Depois, rol de testemunhas. Assim, no momento que a acusação indica as testemunhas que serão ouvidas, testemunhas de acusação que serão ouvidas, é na inicial acusatória. Então, seja na denúncia, seja na queixa, o órgão de acusação tem que indicar quais testemunhas ele vai querer ouvir. Tá? Se ela não indicar, se o Ministério Público ou o querelante não indicarem na denúncia ou na queixa as testemunhas, o que vai acontecer é que vai se operar a preclusão e eles não vão mais poder ouvir nenhuma testemunha. Tá? Então isso é muito importante. E por fim, o último requisito é o nome e assinatura do órgão acusador. Né? Ao final da peça, né, o órgão legitimado para acusação deve identificar-se e assiná-la sob pena de inexistência do ato. Tá? Entretanto, essa existência somente será efeito se for possível a identificação do autor no bojo da peça. Tá? Então tem que assinar, né? Tem que dizer quem é o autor dessa petição. A falta de assinatura é uma mera irregularidade, né? Mas tem que ter o nome lá de quem fez a peça. Depois, você tem um requisito específico da queixa-crime. Tá? Primeira coisa, tem dois requisitos específicos da queixa-crime. Tá? Primeiro é que ela tem que vir acompanhada de procuração com poderes especiais. Procuração com poderes especiais não é procuração genérica. Tá? Quando você vai fazer um processo normal, uma defesa de alguém, você coloca para atuar no processo número tal. Quando é queixa-crime, não. Você tem que ter uma procuração que diga para oferecer queixa-crime contra fulano, qualificar o fulano, que vai ser o querelado, dizer por quais fatos você vai propor essa queixa-crime e por quais crimes. Então tem que ser uma procuração bastante completa. Tá? Por quê? Isso é importante para o advogado, né, o procurador que está fazendo a queixa-crime, se preservar contra eventual falsidade por parte do querelante. Tá? Então o advogado tem que sempre fazer uma procuração com poderes especiais e contendo os detalhes do que será dito na peça da queixa-crime. Também, muitas vezes, você faz o que? O cliente assinar a queixa-crime junto para dar validade a tudo aquilo que foi dito ali. Além disso, desses poderes especiais, coloquei lá, esses poderes especiais consistem no nome do querelado na menção do fato criminoso. Né? Coloquei tais poderes especiais, tem sua razão de ser
pois servem para blindar a pessoa do defensor. Quer dizer, no caso de inação caluniosa, quem responderá pelo crime será o querelante, que outorgou a procuração, e não o advogado. Além disso, né, queixa-crime também tem que conter a qualificação do querelante, além desse requisito, né, da procuração de computadores especiais, acabei esquecendo de colocar aí, mas ele também tem que conter a qualificação do querelante, que é o autor. Quando é o Ministério Público não precisa se qualificar. Mas quando o autor é uma pessoa física ou jurídica, um querelante, você precisa qualificar lá com todos os dados essa pessoa. Então são esses os dois requisitos específicos da queixa-crime. Depois, prazo da ação penal, né, para encerrar nossa aula. Vamos ver agora os prazos da ação penal. Primeiro, prazo para oferecimento da denúncia. Em regra, quando o indiciado está preso, tem o Ministério Público prazo de 5 dias, tá? 5 dias para oferecer a denúncia. Estando solto, prazo de 15 dias. Porém, a gente tem alguns prazos especiais, tá? Então, preso 5, solto 15 dias. Esses são os prazos gerais da denúncia. Só que a legislação penal especial traz alguns prazos específicos. Crime eleitoral, prazo de 10 dias, nos termos do artigo 357 do Código Eleitoral. Tráfico de drogas, lei de drogas, né? Indiciado, preso ou solto, prazo de 10 dias, nos termos do artigo 54 e 3º da lei de drogas. E crimes contra a economia popular, prazo de 2 dias, nos termos do artigo 10, parágrafo 2º da lei 1521 de 51. Inclusive, aumentar o preço das coisas aí pode, em alguns casos, configurar crime contra a economia popular, igual acontece em algumas circunstâncias agora com essa crise aí do coronavírus, por conta do álcool gel, tá? Do álcool em gel, na verdade, né? Então você tem prazo genérico, né? 5 e 15, 5 preso, 15 solto, e tem esses prazos específicos aqui de algumas leis especiais, né? Daí coloquei o tema não é pacífico, porém prevalece que trata de prazo processual, devendo ser contado nos termos do artigo 598, parágrafo 1º do Código Penal, do Código de Processo Penal, desculpa. Inclui-se do começo, exclui-se o começo e inclui o vencimento. Então, é um prazo de processo penal de natureza processual e não de natureza material. Então, você vai contar ele nos termos do artigo 598, parágrafo 1º do CPP, do Código de Processo Penal. E quais são as consequências do descumprimento desse prazo para denúncia? Primeira consequência é a possibilidade da vítima ingressar com ação penal privada subsidiária da pública. Tá? Se o Ministério Público não age por desídia, pode a vítima lá ingressar com ação penal. Depois, estando preso ou indiciado, a prisão passa a ser legal, devendo ser relaxada pelo juiz. E a possibilidade, em alguns casos, né, de se responsabilizar o órgão do Ministério Público, o promotor ou o procurador da República, pelo crime de prevaricação, se essa conduta for dolosa, né, se houver dolo de prevaricação, eventualmente o membro do Ministério Público pode ser acusado de prevaricação. Depois, também muito importante, prazo para oferecimento da queixa-crime. Em regra, né, a queixa-crime tem que ser oferecida no prazo decadencial de 6 meses contados a partir do conhecimento da autoria. Tá? E é 6 meses contados da autoria. E é muito importante dizer que esse prazo é um prazo decadencial, não é um prazo processual. O prazo da denúncia, de 5 ou 15 dias, aquele é processual. Esse aqui de 6 meses é prazo material de direito penal. Ele é contado nos termos do artigo 10 do Código Penal. Diz assim, que inclui-se o dia do começo e exclui-se o dia do final. E justamente por se tratar um prazo decadencial, material, de direito penal, ele pode terminar em feriado no final de semana, não sendo prorrogado para o primeiro dia útil subsequente. Tá? Então isso é muito importante, é uma questão muito importante. Depois, você tem um prazo especial para o crime de induzimento ao essencial ou ocultação de impedimento. É um prazo decadencial de 6 meses, porém se eu só contar, se inicia do trânsito em julgado da sentença que anula o casamento. Tá? Então, esse tem um prazo de 6 meses, da sentença que anula o casamento. Nos crimes contra a propriedade material, nos termos do artigo 84 do Código Penal, isso aqui se aplica à lei de software também, tá? Os crimes da lei de software também são de ação penal privada, isso aqui se aplica também. Tá? Coloquei lá, primeiro é oportuno lembrar que o caso de haver crime contra a propriedade material, deixando vestígio, será imprescindível para iniciar o penal vir acompanhada do laudo pericial, sob pena de rejeição da peça inicial acusatória, sob pena nos termos do artigo 525 do Código de Processo Penal, saiu o CP aí, mas é CPP. Nessa espécie de delito, a vítima também conserva o prazo de 6 meses para ingressar com a queixa, contados a partir do conhecimento da autoria. Até aqui nada de novo. Porém, uma vez que o laudo pericial tiver sido homologado pelo juiz civil ou criminal, onde ele for requerido,
terá a vítima 30 dias para ingressar sob pena de decadência. Então funciona assim. Tem um prazo de 6 meses. Só que você tem um prazo assim, 6 meses, correndo um prazo de 6 meses. Dentro desses 6 meses, tem que pedir para fazer o laudo. E terminou o laudo, você tem 30 dias para ingressar. Então, supondo, eu fiquei sabendo da autoria hoje, dia 22 de março de 2020. Daí eu pedi pedi a elaboração do laudo pericial. O laudo ficou pronto no dia 10 de maio. Eu vou ter que propor a ação penal até o dia 9 de junho, sob pena de decadência, porque eu vou ter 30 dias depois do laudo ficar pronto. Então, eu tenho um prazo limite de 6 meses, que é o prazo decadencial geral das ações penais privadas. Só que ficando pronto o laudo antes disso, eu tenho 30 dias para propor. Então, é meio que complicado esses casos de ação penal aí de crime contra a propriedade material, que também se aplica aos chamados crimes da lei de software. E a consequência do prazo, perda do prazo, né, de oferecimento da queixa-crime, é a extinção da punibilidade pela decadência, nos termos do artigo 107 do 4º do Código Penal. Então, assim, queixa-crime, perdeu o prazo para oferecer, decaiu no direito, já era. Tá? Bom, agradeço vocês aí por assistir essa aula de ação penal. Muito obrigado. Quem tiver alguma dúvida, algum comentário, pode deixar aí embaixo. Muito obrigado e até mais.